Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje nós iremos falar sobre crescimento espiritual. A Bíblia nos apresenta distintas fases do crescimento espiritual. Nos apresenta que logo após a nossa conversão, logo após ter conhecido Jesus Cristo e aceitado Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, se faz necessário crescer espiritualmente. Você já parou para pensar qual fase do crescimento espiritual você se encontra? Para discutir o tema de hoje, vamos pegar a passagem de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação. Meus irmãos, a palavra nos apresenta a salvação como um processo, um começo, um alvo a ser alcançado. Mas entre esse começo e esse alvo a ser alcançado, há um caminho a ser percorrido. E nesse caminho a ser percorrido, se faz necessário compreendermos que é necessário crescer. Crescer espiritualmente com Deus, crescer espiritualmente com o próximo, crescer espiritualmente em nossas casas, crescer espiritualmente com nós mesmos. A Bíblia também nos apresenta que para esse crescimento espiritual, se faz necessário desejar, se faz necessário querer. Eu lembro que quando criança, a gente sempre deseja ser adulto, porque a gente às vezes quer ter um emprego, a gente às vezes quer ter um trabalho, para poder comprar algo que enquanto criança a gente ainda não pode. A gente às vezes quer ser grande, quer ser adulto, para poder viajar, para poder fazer coisas que quando criança nós não podemos. E a passagem do Senhor nos compara com esta criança, que logo após a conversão somos como criança, e a criança ela precisa de necessidades especiais, ela precisa de cuidados, ela precisa ser observada. Por isso que o próprio apóstolo faz uma comparação, assim como criança, se alimentar do leite. Então, quando ele faz essa comparação, ele quer dizer para mim, quer dizer para você, que logo após conhecer Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, se faz necessário buscarmos crescer. E crescer espiritualmente, por meio das nossas atitudes, por meio da leitura diária, todos os dias, lendo a palavra do Senhor, como também as nossas orações individuais, buscando ter uma intimidade com Deus, para que assim possamos chegar ao nosso alvo, que é a salvação. O apóstolo Paulo também nos apresenta em Efésios, capítulo 4, versículo de 12 a 14, a seguinte passagem: para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos como crianças, ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e seus artifícios enganadores. Meu irmão, o apóstolo Paulo nos apresenta em Efésios, capítulo 4, que é necessário buscarmos o aperfeiçoamento. Ele usa a palavra aperfeiçoamento dos santos para atingir a maturidade de homem feito. Ele faz um comparativo com o desenvolvimento do ser humano, com o desenvolvimento espiritual. É necessário buscarmos crescer e compreender qual é a fase do crescimento espiritual que nós encontramos. Se ainda na fé somos como crianças, ou se somos como jovens, ou como adultos, ou já se somos maduros na fé, ao ponto de poder suportar as tentações, ao ponto de poder vencer o maligno, ao ponto de colocar em prática a palavra do Senhor na nossa casa, na nossa família. Esta é a mensagem de hoje. Busque crescer espiritualmente e se reconhecer em qual fase do crescimento espiritual nos encontramos. Para que, após fazer essa avaliação, em qual fase do crescimento espiritual eu me encontro, eu possa buscar, dia a dia,
por meio da leitura da palavra, fazendo o diário espiritual, por meio da oração individual, da oração em comunidade, botar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. E no fim da vida, termos a graça da salvação. Fiquem todos na paz e no bem de Jesus.